Estamos aqui no primeiro podcast da Evoluzione. A ideia é a gente fazer uma série de podcasts, né, convidando médicos, especialistas, gestores na área da saúde. Esse primeiro, o intuito é ser um pouco mais institucional mesmo e apresentar todos os integrantes da Evoluzione, né? Então, assim, eu vou começar passando a palavra aí pro Israel e pro Jonas, são os nossos fundadores, e depois a gente se apresenta, Dr. Tiago, Aguinaldo e eu, dentro de cada área de atuação, tá? Então, por favor, Israel, Jonas. Bom. John? Vai lá. Então, vamos lá. Bom, a Evoluzione nasceu de um sonho, na verdade, da gente apoiar pequenas e médias empresas, né? A gente notava que havia uma carência muito grande, né, para planejamento estratégico, né, e para apoiar esses micro e pequenos empresários para iniciar o negócio deles, né? Como a nossa área é mais voltada para a área médica, né, clínicas, hospitais e laboratórios, né? E o médico normalmente não tem uma formação específica para o entendimento de negócio em si, e é mais pesquisa e desenvolvimento, e é mais focado no paciente, e assim tem que ser, né? A gente sentia, né, há 15 anos atrás, por exemplo, que as grandes empresas de consultoria não davam esse suporte a esses pequenos e médios empresários, né? Isso nos incomodava demais, né? Porque muitas vezes a gente ia, de alguma forma, apoiar esse empresário ou dar dicas de como ele podia fazer a evolução dos seus negócios, só que a gente não encontrava quem pudesse fazer toda a estruturação técnica e todos os passos que um planejamento ou que qualquer negócio precisa, né? No mínimo, a ideia precisa ser colocada num plano, né? E para dar certo, precisa ter uma certa, né, Agui, que é um especialista em projeto do nosso lado. Para dar certo, precisa ter passos. Para dar certo, precisa ter uma estruturação. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Tem que estar dentro de uma determinada forma de fazer, né? Esquema tático, vamos chamar assim, né? E a partir daí, então, a gente viu esse nicho de mercado e apoiamos mais de dezenas de empresas desde a constituição societária do negócio, né? Que muitas vezes o médico se juntava com o biomédico, se juntava, né? Tiago sabe bem como é isso, né? Como nosso radiologista e cara aí de desenvolvimento de produtos, mas ele se juntava com uma equipe multidisciplinar, mas ele não tinha uma constituição societária perfeita ali, que desse segurança a todo mundo que estivesse participando de tudo isso, né? E aí a gente começou a atuar aí na constituição dessas empresas, em fazer com que ele olhasse para a área de marketing, porque outra ojeriza da área de saúde era falar, porra, vou falar em marketing, né? E a gente enfrenta isso até hoje, né, Bruno? Na verdade, com muitos dos nossos clientes, não, mas eu não quero tornar a situação comercial, mas não se trata disso. Se trata de alguma forma, as pessoas precisam conhecer você. E para conhecer, né, você precisa da área de marketing e de toda uma estruturação que depois o Bruno pode falar disso com muito mais propriedade que eu. Mas aí a gente então começou a atuar de A a Zinco. Marketing comercial, operações, melhor produtividade, sistemas de certificação e etc., né, culminando em finanças e contabilidade. John, a gente viu que havia necessidade, eu e o Jonas somos contadores, né? Acho que a gente fugiu de contabilidade a vida inteira, mas não tem jeito, a contabilidade nos persegue e a gente é muito agradecido a isso. Porque através da contabilidade a gente consegue ver qualquer tipo de empresa, seja um hospital, seja uma clínica, seja um laboratório, seja para fazer o desenvolvimento e crescimento dele, ou seja para vender, né? Apoiamos mais de uma dezena de empresas, né, John, na venda bem-sucedida dos teus negócios, né, ou na sucessão, né? Hoje em dia, a gente identifica pessoas, né, ou filhos, ou sobrinhos de determinados empresários que têm o toque, que têm a mesma, eu diria, a mesma gana do fundador, e a gente atua aí na mentoria desses caras para que o cerne do negócio ainda seja
seja contemplado, ainda continue ali de uma forma muito, eu diria, pensando na perenidade do negócio. É isso, tá? Então, seja para vender o seu negócio, né, na área de saúde, seja para fazer a sucessão, a gente realmente foi muito bem sucedido com muitas pequenas e médias empresas. Só que no meio desse caminho, né, a gente descobriu que a grande empresa tem problemas ou desafios, vamos chamar assim, em determinados departamentos. A gente acaba, por exemplo, de ajudar uma das maiores empresas de diagnóstico por imagem do país a implantar um contrato que ela tinha 6 meses para implantar. Ela ia ter que duplicar a equipe dela para implantar 6, 7, 8 hospitais ao mesmo tempo. E nós fomos chamados para dizer, olha, nós sabemos que vocês têm expertise para fazê-lo, então vocês assumem isso, né? O gerente do projeto desse negócio foi o Ag, né? Com toda a ortodoxia dele. Em 3, 4 meses nós tínhamos entregue a missão, né? Então, nós descobrimos também que aquilo que a gente tem feito para pequenas e médias empresas cabe muito bem em determinadas situações e para dar velocidade a projetos que muitas vezes a empresa grande ela tem um pouquinho mais de dificuldade, porque ela é mais, eu diria, burocrática e precisa ser, para não perder o controle. No entanto, a gente entra muitas vezes numa parte da questão, numa parte do negócio, para dar velocidade e efetivamente mais clareza para aquele negócio especificamente, né? Seja planejamento estratégico para pequena e média empresa, seja consultoria, né, para diagnóstico por imagem, né, de uma forma geral, verticalizando dentro de uma operadora ou montando um negócio para esse tipo de coisa. Seja laboratório de análises clínicas, que a gente tem uma representação importante, pode oferecer uma solução. Hoje a nossa representação é com o maior laboratório de apoio do país. Então a gente tem muita segurança em oferecer do Iapoque ao Chuí soluções nessa área, né? Em qualquer uma destas frentes, ou culminando na nossa paixão, que é contabilidade, né? A gente consegue oferecer aí soluções. Mas talvez o Jonas pode falar um pouquinho mais sobre isso. Acho que aproveitando o gancho do que você comentou, e eu acho que é muito... toda vez que eu volto nesse tema, me traz uma paixão muito grande. Eu sempre tive um sonho da contabilidade. Meu pai dizia para mim assim, um administrador jamais será um contador, mas um contador será um grande administrador. Ou seja, através da contabilidade você consegue olhar o cerne de uma empresa, você consegue ver o que essa empresa é e para onde ela está indo. E muitas das vezes a gente se desapercebe. Está tendo faturamento, está pagando as contas, mas peraí, isso está rentável? Ou essa rentabilidade está sendo suficiente para o meu bolso? Eu estou conseguindo recuperar aquele capital investido mais do que se meu dinheiro tivesse aplicado no CDI, na poupança ou qualquer outra coisa que eu tivesse no mercado? Então, você começa a ter necessidade de especialista que possa te dar essa resposta. E aí, eu fui me especializar na contabilidade e, obviamente, entrei na minha carreira de profissional fazendo contabilidade, mas logo eu entrei para gestão, entrei para operação e comecei a fazer algumas coisas que ampliava a minha visão, mas sempre do prisma ou do olhar contábil. Tudo tinha que ter indicadores, tudo tinha que ter, na linguagem mais atual, KPIs, né? Tudo tinha que ter medição, mas muito mais tinha que ter resultado fracionado. E hoje as empresas, ela não olha para precificação, ela não olha para o custo individual do produto e principalmente dentro da área médica, você pergunta, sua empresa está dando resultado? Está dando resultado. Quanto que dá de lucro um exame de ressonância? Não sei. Quanto que é o lucro de uma tomografia? Não sei. Bom, mas então de onde vem a lucratibilidade para o seu negócio? Não sei. Né? Isso. Interrompendo só um pouquinho, né? A gente está falando aqui muito de diagnóstico por imagem, mas isso se aplica a qualquer coisa
dentro de qualquer tipo de serviço. Qualquer coisa dentro de qualquer tipo de serviço. Hoje é uma dificuldade muito grande quando você olha para um profissional e ele não sabe como precificar aquele produto que ele coloca à disposição do mercado. E aí você tem uma necessidade. Então, você dentro deste caminho, e aí só pegando esse gancho, Casagrande, quando um dos projetos que nós fizemos há 12 anos atrás, o Israel me trouxe para uma mesa onde estava o dono, o empreendedor e estavam alguns executivos e ele estava oferecendo um projeto para que nós fizéssemos uma reestruturação na empresa dele e ele disse assim, olha, qual é o resultado da minha empresa? E eu perguntei, você tem ideia do seu lucro? Não, devo estar por base aí de 14% de lucro ao ano. Eu disse, puxa, é um negócio fantástico, 14% dentro do mercado de hoje. 3 meses depois que a gente fez uma atualização no balanço, o negócio dele estava com prejuízo de 10% e ele não tinha percepção disso. E aí, rapidamente, foi feito um plano estratégico para sanear aquilo que ele achava que estava tendo lucro, na verdade, ele estava tendo prejuízo. Então, estes pontos é que a nossa consultoria veio abranger um pouquinho mais. E aí, só um pouquinho, dentro da nossa carreira, nós tivemos mais de 20 anos como executivos, todos nós trabalhamos como executivos dentro de operadoras, ou dentro de plano de saúde, ou dentro de centro diagnóstico, que foi a nossa base. E de uma das operadoras que eu tive a oportunidade de fazer alguns projetos, eu fiquei por 17 anos lá. E nesses 17 anos, eu nunca fiquei mais do que 2 anos dentro de uma área. Eu ia para uma unidade de negócio, reestruturava, ia para outra, ia para outra, ia para outra. E anos antes de qualquer virada, como a empresa era muito grande, antes de qualquer percepção de virada à direita ou à esquerda, você, através dos indicadores muito bem geridos, você sabia se você ia para um caminho de mar tranquilo ou de um mar revolto, ou se ia ter prejuízo ou ia ter lucro. E aí precisa de um ponto muito importante, Israel, que aí é o ponto que você trabalha muito bem com todos os nossos clientes, aí, os nossos empreendedores, que é tocar no sentimento do empreendedor em ele ter coragem de fazer as mudanças que são necessárias nas empresas para que elas se coloquem novamente a um ponto de ser lucrativas e com grandes resultados. Então, essa é a minha missão. Né, John? É dizer que a paixão é o estado psicótico. E o empresário, nós somos empresários, a gente muitas vezes se apaixona por alguma linha, mas nem sempre ela vai nos dar êxito, né? Quantas vezes você me puxou a orelha e falou, Israel, não, desculpa, você está insistindo, e eu sou um cara insistente, né? Você está insistindo num ponto... Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Não, quase nada, né? Mas você está insistindo num ponto que não vai levar a gente ao que a gente quer agora. Talvez, no momento seguinte, né? Talvez quando a gente tiver mais maturidade. Então, isso passou por nós mesmos, sem né? dúvida. Nós passamos por isso. Então, e aí, né, Jonas, é confiança. Não tem jeito, né? Eu não consigo fazer com que ele vivencie comigo 30 anos de atividade num bate-papo. Ele vai ter que confiar de que... Primeiro, ele vai ter que entender que precisa. Depois, ele vai ter que sentir confiança no que a gente está apresentando. E, a partir daí, a gente vai provando a cada dia, né, com uma graminha de sal, né? E depois de 100 gramas de sal, aí a gente diz que efetivamente a confiança se consolidou, aí ele vai entender, né? É lógico, a gente tem o que apresentar agora depois de 30 anos, né? Eu costumo dizer, né, que todos os meus exemplos agora são em décadas, não são mais nem horas, nem anos, nada. Meus exemplos são em décadas. E assim, é evidente, né, que se a gente entrar dentro de um hospital, né, Casagrande, baixinho, né, como a gente fala, né, se a gente entrar dentro de um centro diagnóstico, se a gente entrar dentro de um plano de saúde, a gente, sem dúvida nenhuma, vai ter muito o que agregar, como a gente está fazendo. Né? Mas essa confiança vem da autoridade
e dos cases de sucesso, né, que vocês têm com os resultados implantados durante esses 30 anos, né? É isso. Então, essa confiança inicial, principalmente, né, que você fala, eu entrei agora no hospital, não conheço, não tenho contato de ninguém. Essa confiança inicial vem desses 30 anos de grandes cases de sucesso apresentados pela Evoluzione e os resultados apresentados a curto prazo, né? Conhecendo você, o Jonas, eu sei dessa questão, principalmente de resultados que vocês são tão assíduos pelo resultado, né? Assíduos Sabe o que é, Bruno? A gente não vende produto nem serviço. A gente vende compromisso, cara. É isso. E aí é visceral. A gente sente a dor, né? A gente estava fazendo a apresentação, que é outra coisa. A nossa contabilidade, ela não é uma contabilidade. Eu não sou contratado pelo governo, né? Eu cumpro questões acessórias, mas eu sou contratado pelo meu cliente. Então, o meu cliente tem que saber o custo de produto dele, ele tem que saber o resultado da unidade dele. E quando ele sente uma dor, eu sinto uma dor. Não tem jeito, é visceral. A gente vende não é só o compromisso. guarda-livros, né? Não é guarda-livros. Não é guarda-livros e não é isso, né? Quando a gente vai implantar os projetos, né? Casagrande, o Aguinaldo, a gente sente a dor do cara. A gente já passou por aquilo muitas vezes. Então, sentindo esta dor e com o compromisso que a gente tem, não dá para fazer mais ou menos. Não dá para não ter muito isso. louco, porque no passado a gente tinha uma carência de ter dados. Né? Eu quero dados no sistema, eu quero um ERP, eu quero o sistema X, Y, Z. Né? Hoje é o contrário, o dado está lá, está dentro do sistema, mas não tem quem faz uma análise e a interpretação dele, né? Eu e o Jonas, né, Jonas, estamos num desafio lá que a gente fala, mas tá aqui o negócio, o cara não vê, né? E aí é o que você tá falando da contabilidade, né? Você começa a analisar, atender o cliente, você fala, nossa, esse cara tá com prejuízo aqui, não tá legal, né? E aí você levanta a bola pro cara, o cara fala, nossa, nunca parei para pensar. Mas aí, Bruno, anos de janelinha, né? E o último projeto que você está, né? Ou o projeto que você está implantando, ele está implantando um projeto em... São quantos hospitais, gente? Desculpa, eu me perdi já. São 12 ou... Jonas, quem sabe o número? 11. São 11 hospitais, ele sabe exatamente. E tem que tomar cuidado que fala o número errado, Jonas. Eu chorei, né? Você vê que a minha orelha está ficando grande, né? Não é somente porque eu estou velho, não. Mas assim, você está implantando no hospital. Você começou no primeiro hospital, a gente fez um assessment durante 6 meses para começar tudo isso, né? E é incrível. Quando você começa a reportar tudo que está acontecendo, eu falo, meu Deus do céu, parece que vivemos isso e vivemos mesmo, né? É louco. É assustador, porque é o que eu falo, o dado existe, né? Mas ninguém senta e analisa, não tem a capacidade de fazer análise. Como o Jonas falou, eu sou um excelente contador e administrador, né? Porque você tem um monte de administrador que não administra o dado. E a gente vê muito desperdício, muita oportunidade, né? Muita possibilidade de inovação. A parte digital médica, né? Assim, o cara não tem, né? Você fala, né, gente, 2024, né? No passado a gente vivia louco, né, Thiago? Se eu tivesse essa imagem digital, tecnológica. Hoje tem. E aí tem gente que ainda está, né, há 20 anos atrás. Então, é engraçado essa experiência, Bruno. É bem difícil. Bem difícil de descobrir o que fazer. Mas o legal é que a gente senta e começa a apontar os caminhos e você começa a ver o resultado, o retorno, e você fala assim, poxa, minhas décadas estão valendo a pena aqui, né? Tem peso, né? Bem legal. Eu não sou contador, né? Mas eu sou filho de contador. Então, tá no sangue. Acho que trouxemos um sócio médico, tinha que ter alguma coisa. O toque vem de algum lugar, né? Eu acho que o meu bisavô tinha alguma relação. Bicheiro. Brincadeira. Eu tenho um desafio pessoal, na verdade, que se torna o profissional, né? Que é conseguir juntar essas duas coisas, a gestão e a parte médica. Quando a gente estava conversando aqui mais cedo sobre a padaria. O dono da padaria chega, ele olha o resultado lá no final do mês, deu prejuízo. O que ele faz? O que é o mais fácil de fazer, né? Aumentar o preço.
E aí você vai ter um impacto no cliente. Quando a gente está falando de saúde, o que mais se vê é exatamente a mesma coisa. A gente tem o resultado final, que é prejuízo. Só que você tem duas opções, né? Ou você corta, ou você aumenta o preço. Todo ano aumenta 20%, né? Os custos para o cliente na saúde. 20, 25, 18, uma média. E uma outra ponta, que aí é a parte que eu sofri lá atrás, é o corte de honorário. É a parte mais fácil de você fazer. E o interessante é que na hora que a gente vê, depois que eu comecei, né, a estar aqui com esse grupo, e pegava ali as planilhas do Jonas, não tem só resultado e honorário médico. Tem tudo. E aí a gente consegue mapear o que a gente está de desperdício, onde está esse desperdício. E é forte. E é muito grande. E é bem maior do que os 20%, né? É maior. maior. E aí, casa muito bem com aquilo que eu sempre quis fazer, que é a gente tornar sustentável a saúde, tornar o ambiente de trabalho bom, inclusive para o médico, a gente conseguir fidelizar as equipes, e isso não vai se transformar só em economia. Isso vai se transformar em melhor atendimento, melhores diagnósticos, bem-estar para o paciente, longevidade para os pacientes e redução de custo para o paciente. Ele vai conseguir se manter fidelizado naquele plano ou naquela seguradora e garantir a saúde dele, não agora que ele está numa idade laboral aí de 40 anos, mas até quando ele tiver seus 70, 80 anos de idade. Então é algo que a gente busca essa perenidade, né? Essa sustentabilidade. E esse daí é um foco muito grande que eu acho que a gente esquece, mas que a gente tem que estar sempre batendo em cima. Tornou-se uma obsessão nossa, e eu acho que é isso, né? Acho que você conduziu bem, né? As décadas a menos que você tem faz com que você tenha maior clareza, mas eu diria para você o seguinte, é isso. O nosso negócio nasceu para dar sustentabilidade, porque aonde a gente atua? No desperdício. Porque é insustentável você continuar, né, fazendo a correção da saúde 5, 10, 15 pontos além da inflação. Porque nem mesmo a inflação muitas vezes é repassada para o consumidor final, nos seus trabalhos, na sua atividade. Então, como é que ele vai conseguir sustentar tudo isso? É insustentável. Então, a gente tem que parar de falar simplesmente, né, de novas tecnologias, de ecossistema, de fusões e incorporações, de acesso e etc., e se voltar um pouco mais às melhores práticas de gestão. Porque, gente, o arroz e feijão precisa ser feito direitinho, porque é dele que sai a subsistência. Nós estamos que, antes mesmo, né, Ag, de falar direitinho do arroz e feijão, de fazer bem feitinho esse arroz e feijão, a gente está falando em inteligência artificial, a gente está falando de uma série de tecnologias. Não estou dizendo que não tem que falar, está aí, está inserido. Nós estamos aqui, ó, né? Quando fazendo até alusão à padaria, né? Tem muito pãozinho francês sendo mal assado, né? É isso. O pessoal está preocupado com o sonho, com o pão recheado, mas tá deixando o pãozinho francês de lado, né? E a padaria, o cerne dela é o pãozinho francês. Ela existe, né, para isso, Bruno. Isso. Cara, ela existe para isso. Então, assim, e a saúde não é diferente, né? O finge que eu pago, que você finge que eu entrego, tem que parar, né? A gente resolver as coisas depois que tudo já foi feito, porque quando você teve desperdício, né? Quando você precificou errado, quando você teve desperdício na operação, você vai querer resolver no financeiro contábil, você está resolvendo na ponta errada. Você está resolvendo da pior forma possível. Alguém ali vai ficar combolido. Sabe para onde volta? Para todo mundo, para a sociedade. Volta para o próprio médico, volta para o próprio paciente, volta para a sociedade. Nós somos parte disso, né? Então, desculpa, né? Para tudo e vamos lidar com desperdício.
porque é o que você falou. Eu diria a vocês o seguinte: qualquer lugar que a gente entra, e não é, né? Seja uma grande empresa diagnóstica, seja um hospital, seja uma operadora de O saúde. exemplo de Guarulhos recente descobriu que não estava lindo, maravilhoso, como ele estava recebendo um balanço lá. Pois Sem é. dúvida. É isso. É no mínimo 20, 25, 30% que a gente acha de oportunidade. E desculpa, custa que nem unha, né, gente? É todo Sempre dia. É todo dia. Ou você corta todo dia, ou você cria necessidades, né? E a improdutividade, ela é o maior desperdício que existe dentro de todo esse processo. Né? E não se mede, não se olha, porque as pessoas naturalmente se acomodam a produzir pouco. E o que nos compara, o que nos diferencia nós de outros países do mundo? É a produtividade. Lá tem altíssima produtividade e aqui a gente está acostumando a produzir menos. E quando você quer mudar esta condição, a gestão não consegue ter esta capacidade de influência sobre a equipe. E aí você tem grande dificuldade. Você vai implantar um projeto, e aí você já fala, Aguinaldo, já complementa. A gente vai implantar um projeto, a gente apresenta o projeto, o gestor olha e ele diz assim: dá para você falar com a equipe? E aí você vê a dificuldade que ele tem para traduzir para a equipe que precisa produzir 10% a mais. Que aqueles 10% vai para a última linha e vai fazer grande diferença e vai fazer com que todos eles mantenham emprego, que o cliente de fato não tenha reajuste e você tenha a entrega, que é o principal da saúde, que é o principal do diagnóstico, que é o principal do resultado para o cliente. E muitas vezes, né, John? Desculpa de novo, Agui. E muitas vezes não é trabalhar mais, mas é trabalhar com inteligência. É usar a inteligência, né? Eu lembro de um caso de produtividade que foi aquele bendito app que a gente fez lá para uma área de enfermagem, né? Quantas pessoas a gente deixou de contratar e alocou no lugar correto com um simples app, mas paramos, pensamos, né? Tudo bem que demorou para achar uma solução, mas quando achou, nossa! Estava resolvido. Nossa! Você tinha, né, áreas, né, com pessoas sobrando, coçando, né? E outras áreas, né? No desespero. Afogado. No desespero. Então, assim, não era uma questão de Clima contratar, péssimo. não era questão de alocar o recurso correto. Clima péssimo. E aquilo foi ótimo. Aquilo eu uso de caso para mim de produtividade até hoje. Eu vou para a universidade, eu conto aquilo que eu falo assim, cara, olha isso, né? Então, assim, é parar e pensar. No projeto que a gente está atuando recentemente, é o que você falou. O gestor tem dificuldade em passar para a pessoa, olha, precisamos mudar, né? Por quê? É grana que está saindo pelo ralo. A primeira coisa que a gente escuta é né? Mas eu tenho um problema. Tá. Bicho, vamos resolver um, depois o dois, né? É difícil, é bem difícil. Mas a gente tem tido sucesso aí nessas jornadas aí. Resiliência e experiência. Não tem jeito. Voltando até para padaria, a gente não é nenhum especialista em confeitaria e padaria, mas a gente citando como exemplo, quando você vai montar uma padaria, o cara é bom ali em fazer um bolo, fazer um pãozinho, fazer uma torta. Ele não pensa na gestão do negócio. Eu sou bom em fazer uma torta, eu vou montar uma padaria por causa disso. Quanto custa uma torta? 10, eu vou vender por 20. Mesma coisa na área médica. O médico, a educação do médico, ele não tem a gestão. Ele não tem o marketing, ele não tem a finança, ele não tem a contabilidade dentro ali do estudo, né, de medicina. Então ele se forma, eu vou montar uma clínica e dentro daquela clínica ele não tem a gestão. Então assim, graças a Deus, né, por isso que a Evoluzione tá em constante crescimento. Então assim, acho que é essa analogia que a gente faz com relação ao negócio, né? O negócio estratégico, né? Por exemplo, falando um pouquinho da minha área, né? Acho que qual que é o grande diferencial da Evoluzione? Que todas as áreas de atuação, a parte de TI, a parte de governança, contabilidade, financeiro, área médica, área de jurídica e o marketing também, a gente tem muita visão estratégica por trás. Não é somente, o marketing vai cuidar ali do visual, esse desenho aqui foi feito porque é bonito. Não, tem um conceito. Para a gente chegar numa identidade visual, a gente tem que visitar a proposta de valor da empresa, a gente tem que visitar ali a missão, visão, valores,
a gente tem que fazer todo um planejamento para chegar na identidade visual. Não é, a identidade é um desenho, não é só um desenho. O desenho ele foi baseado em cima de todo um conceito que a gente buscou ali por trás. Tom de voz, quem que é a brand persona, qual que é a sua brand persona, qual que é a sua buyer persona, como que é o posicionamento da sua marca, como que o cliente enxerga a sua marca. Então, todos esses fatores, eles fazem você chegar numa identidade. Para isso, a gente traça ali qual o objetivo da empresa. O objetivo é esse. Para atingir o seu objetivo, a gente chega numa estratégia. E essa estratégia ela é pautada em cima realmente de conceito, né? Então o marketing não é só identidade, só o desenho. O marketing não é só Google. O marketing não é só mídias sociais. É toda essa jornada que tem a comunicação. Então eu tenho que ter uma boa identidade, eu tenho que ter uma boa estratégia de mídia digital, que ele está ali envolto o Google. Tem um conceito subliminar importante também. Né? Exatamente. E esse conceito subliminar, ele não na ponta final você enxerga o desenho, você enxerga o post, você enxerga, tô aparecendo, eu não tô. Mas para chegar aqui, tem todo esse conceito subliminar por trás, que é o conceito. Por que eu tô fazendo esse post? Para quem que eu estou fazendo esse post? Qual o tom de voz que eu uso? Quando a Casa do Pão de Queijo vai fazer um post, não é o Bruno que está falando, é uma senhora de 60 anos para dar essa percepção, para eu ter essa conexão com o usuário final. Então, assim, é isso que a gente espera. Como o Israel falou, na área da saúde, principalmente, a gente tem muito... qual a palavra certa para ser usada? A gente tem muito... É a primeira que veio na tua cabeça. Resistência. Resistência. A gente tem muita resistência. Resistência ao comercial. Exatamente. E o marketing está totalmente atrelado ao comercial, né? Então, assim, o marketing é imagem. O marketing, ele é um braço do comercial. Na verdade, não puxando a sardinha para o meu lado, o marketing é um braço de todos os departamentos da empresa. Não, você começa a comunicação, como divulgar para os colaboradores, como levar para o cliente uma informação, como levar a mudança de estratégia de aquisição para um fornecedor. Tudo envolve marketing. É isso. Né? Só que, pegando um pouquinho o gancho do que você falou, os empreendedores, no geral, eles tendem a começar o seu negócio e a gente já viu isso. Ele compra desde o parafuso até o grande equipamento, ele compra uma nova empresa. Só que chega uma hora que ele não consegue vislumbrar, porque tudo acontece dentro do network dele, dentro daquilo que está em volta dele. Daqui a pouco a empresa teve a necessidade de ultrapassar esse network e ela passa a ter necessidade de empresas grandes. E aí é onde normalmente as pessoas não enxergam, bom, então eu preciso contratar um marketing para olhar minha comunicação de novo, eu preciso ver minha forma de se estruturar, de expor ao mercado, e aí é um outro nível de pegada que você tem que transformar a sua empresa, que era infamiliar, numa empresa profissional, né? Uma empresa familiar, ela não vislumbra a perenidade. É simplesmente um negócio que está dando certo. Exato. Dali em diante, ela precisa ter perenidade, ela precisa ter sucessão, ela precisa poder ser vendável, ela precisa ter balanços que possam ser demonstrados a investidores. Ela precisa se desconectar da pessoa do acionista, do fundador. E isso talvez, esse corte de cordão umbilical é duro. É difícil. Porque, desculpa, ou a gente sabe dividir essas coisas, e nós fazemos isso diuturnamente, né, John? Evolucione, tudo bem. Tem as nossas características, tem os nossos valores, principalmente. Mas ela precisa andar sozinha. E ela precisa andar sozinha dentro de um caminho de governança, dentro de um caminho de eficiência. Eu posso ter compaixão com aquele colaborador ou com aquela situação que é improdutiva. Agora, a Evolucione não pode. O hospital que a gente atua não pode. A operadora que a gente atua não pode. Por quê? Porque ela é o conjunto de todos. Porque aí todo mundo poderia. E aí você cria, então, desperdício. E aí você cria uma empresa fraca, né? Uma das coisas que o Bruno sempre fez, e a gente sempre bateu nessa tecla, desculpa, Bruno, quando a gente for falar com o pequeno e médio empresário principalmente, né? A gente precisa falar de tudo.
desde a marca, da construção da marca dele, até o feitio do site, até a comunicação dele para mídias sociais. Então não dava para o Bruno se especializar num só ponto. É lógico que ele se faz valer por muitos parceiros que são altamente especialistas, como no ambiente que a gente está aqui. Né? A gente não estaria num ambiente como esse, né, se o Cadu não tivesse convidado a gente, falando, vocês vão falar de vocês. Né? Pô, mas o cara é o papa nesse negócio aqui, não adianta. Né? E aí a gente se faz valer disso para poder ter o melhor resultado. Você sempre fez isso e sempre teve a humildade de fazer isso. E aí você apresentou para o pequeno médio o que há de melhor no mercado, como se uma grande empresa ele fosse. Não, e é engraçado que não é só o pequeno e médio, né? Acho que essa estrutura de não só de marketing, de TI, das outras áreas que abrangem o nosso negócio da Evoluzione, a gente pega muitas empresas de grande porte que cresceram, como o Jonas falou, de forma desestruturada. Eu só cresci, eu só aumentei o meu faturamento. Eu chego num ponto que eu não olho para trás, eu não tenho marketing, eu não tenho uma TI estratégica, eu não tenho... Você tem uma TI, como é que se diz? Como diz o Israel, o elefante, você entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Quantas vezes a gente alterou a páginas, né, de resultado? Põe aqui, põe ali, melhorou, aumentou, tirou, aumentou. Bruno, né? A gente foi uma grande operadora e o cara não tem isso. E aí o Jonas falou assim, como assim não tem? Ele tem pessoas que ficam entregando o resultado manualzinho, presencial. Então tem pacientes que viajam 300, 400 quilômetros para pegar um laudo. Aí você fala, mas gente, aí eu falo assim, porque que adianta a gente ficar falando de IA, de digitalização, de documento, imagem, isso e aquilo, se eu não estou fazendo o beabá aí, né, Júnior? Mas aí vai no que você está falando, uma área de marketing que não tem o poder dentro da empresa, de olhar o site e falar assim, cara, o resultado está aqui no site. O cara não tem. Não, e a parte Desculpa, ele só conseguiu ter força para fazê-lo porque um terceiro, que é a Evoluzione, foi lá e mostrou. E aí, a gente é mais ou menos aquilo que coloca no outdoor, né? Porque como a gente não tem amarras, né? O diretor fala, não, coloca em cima da mesa. Né? E a gente coloca em cima da mesa. A gente, lógico, tem responsabilidade para que tudo caminhe de uma forma o mais tranquila possível. Agora que a gente cria incômodo, cria. Mas é isso, né? A gente tem compromisso com o resultado, é isso. Isso é importante. Não, e a parte de TI, né? Falando em nome do Aguinaldo, aí depois eu queria ouvir um pouquinho mais de você sobre isso, Aguinaldo. Muitas empresas falam, eu já tenho TI. É o menino de TI que troca o cabo, né? O menino de TI que arruma o computador. Isso é a TI que muitas empresas entendem que tem, né? Então, assim, como que é a TI da Evoluzione, estratégica da Evoluzione? Até onde a gente pode chegar? É o que você está falando, não é só a parte ali de mexer, quebrou meu computador, chama o menino da TI. Não é isso. É muito mais, né? É muito além. Ela tem um impacto na estratégia da empresa impressionante, né? Um pode alavancar para o bem quanto para o mal, né? Exemplos, grandes empresas que você fala assim, mas cara, uma empresa desse porte não tem um flagzinho aqui para você logar. Não tem. Aí você fala, puta vida, né? Então, a TI passou por essa evolução, como o Jonas e o Israel estavam comentando, das empresas médicas que nasceram do beabá, né? Então, era uma pessoa lá, é o menino da TI, eu não sei, mas chega um ponto que não pode ser mais o menino da TI, tem que ser um cara que saiba o que está fazendo de TI, né? A TI virou uma área de conhecimento enorme, que tem especialidade para tudo quanto é coisa, seja um banco de dados, né? Quantas vezes a gente mexeu com um banco de dados? O banco aqui, o banco ali. Lembra que a gente tinha um provedor que corrompia o banco, era uma correria, era uma loucura, replicava-se o banco inteiro em vez de só atualizar banco, eram coisas assim. Mas quem fez isso? Era o menino que tinha aí. Totalmente errado, né? E aí você vem com o conceito correto, com um profissional que sabe fazer e colocar aquilo bonitinho, né? E tem que tomar cuidado, né? Eu acho que um dos últimos projetos que a gente implantou, né? E aí talvez seja o grande case aí dos últimos anos, né? Eu diria para você o seguinte, a gente vende um laboratório, né? De uma forma exemplar, que a gente tira em 2011 de uma situação muito difícil, né? Em 2019, a gente vende esse laboratório a mais de 10 vezes o EBITDA, né? Foi um sucesso para uma empresa média.
E o vice-presidente da grande empresa que comprou vira e diz para mim o seguinte, olha, vocês não vão embora, vocês vão implantar o sistema aqui porque nós não conhecemos sobre diagnóstico por imagem. E a gente falou, como assim? Né? E ele tinha razão, ele não conhecia mesmo. Né? E quantas barreiras nós enfrentamos, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, muitas vezes o risco custa menos do que a segurança, então é melhor correr o risco, né? Porque senão criam-se monstros do não fazer que é imenso, né? E foi muito importante a Evoluzione estar lá dentro, por quê? Porque eu tinha o cara de TI, que quando o cara peitava e falava, não, essa máquina de tomografia não pode conectar assim, ou não pode fazer tal coisa. Ele falava, não, pode sim, pode, porque eu já fiz isso aqui, eu fiz assim, eu estabeleci isso, não, mas isso cria isso. E aí a gente apresentava as situações. Quando foi para ele colocar mais... sei lá quantos médicos, nem lembro quantos eram. 2.000 a mais. Uns 2.000 médicos a mais do que existia a toque de caixa em 6 meses, né? Ele se fez valer do network dele, mas ele também se fez valer de uma rede que possibilitou ele fazê-lo, né? E tudo isso foi muito, muito impactante para a gente, no meio de uma pandemia. A gente implantou o serviço próprio de imagem dentro de uma companhia que tinha 3 milhões de usuários no meio de uma pandemia. Em 14 hospitais, trocando tomografia, algumas ressonâncias, né, Tiago? Implantando serviços... Trocando sistema. PACs e etc. Isso aí poderia virar, Bruno, como você falou, né? Isso poderia virar um caos, mas não, pra gente estava dentro de uma modelagem, entendeu? De uma programação. Estava dentro de uma modelagem. É isso. Nós só precisávamos achar as cabeças certas. É isso. Então, quem é o cara que é especialista na contratação e na operação médica? O Tiago. Quem é o cara que é especialista para ver custo-benefício para não sair? Porque eu tinha um compromisso com o vice-presidente, nós tínhamos um compromisso com o vice-presidente, que é retornar o investimento em 3 anos. Retornamos em 2 anos e meio. Foram 300 milhões de reais em custo em 2 anos e meio. Redução de custo. Agregando qualidade, né? Agregando qualidade, porque a gente passou a ter... certificações, né? No meio de toda essa avalanche, né? Alguém aparece lá e fala, nós vamos implantar o PAD. Né? Os caras queriam me bater, né? Mas eu sou bom de correr, eu sou pequenininho, então eu corri bastante. Quando passou a ira dos caras, eu voltei. Sabe o que é? É que o PAD vai ser tão bom pra gente. E aí os caras já acostumaram a desafio, já que quando implantamos novos sistemas de qualidade. A gente já tinha todo o sistema ONU, a gente já tinha ISO. Vamos implantar o PAD, porque aí começa a ter incontestável, né? Aquele sistema de avaliação, sistema de avaliação de satisfação de cliente. NPS. Nós tínhamos um dos melhores NPS da empresa. Gente, nós passamos de 150 mil exames para 600 mil exames em 4 meses. Exames de imagem. Então, Bruno, é preciso ter especialização para fazer, porque senão não faz. E a inovação, né? Que quebramos o paradigma de ressonância de robôs, né? De command center com todo esse desafio aí, né? No meio dessa bagunça. Além de depois das certificações a gente falar em command, né? Grana, né? Por uma redução significativa. E a qualidade, né, Thiago? Aumentou. Pô, isso é engraçado, porque boa parte das pessoas que você vai conversar sobre Command Center, e aí Command Center, traduzindo aqui, é a operação remota de radiologia, né? Que existem os Command Centers que o pessoal constrói para controle de dados. Então a gente está falando de uma outra coisa. Bastante gente é insatisfeito com isso. Só que a nossa experiência naquilo que a gente fez, ela foi muito boa. Então isso daí traduz que talvez não estejam implantando da maneira correta, né? Então só virando uma chave e falando, ó, sobrevivam. Eu fiquei mais surpreso com a qualidade que a gente conseguiu do que com a redução de custo, com a otimização de processo. A qualidade...
Fantástico. Eu fiquei surpreso que foi os dois ao mesmo tempo, né? A gente conseguiu fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas a gente estudou o orçamento, né? O financeiro. É viável? Ah, legal. Né? Mas quando veio a qualidade, quanto custou aquela qualidade? Quanto que vale aquilo? Não dá nem para mensurar, né? É que nós colocamos na operação os melhores, né? Você colocou o melhor radiologista, porque você fez com que a operação ficasse ali centralizada. Você colocou o melhor biomédico, né? Sim. Você contratou na ponta a melhor técnica de enfermagem, com uma série de padrões. Então você teve o melhor. Tudo bem, numa quantidade muito inferior, que gerava a redução de custo. Mas o que você teve de produto final foi aumento de qualidade. Não, e o legal, se a gente for pensar nas pessoas que ali permaneceram, a gente conseguiu pagá-los melhor. Sim. Teve ele um aumento. trabalhou mais feliz, com maior dedicação, entregando aquilo de melhor que ele podia. E formamos um monte pro mercado ainda, né? Exatamente. Foram embora os bandidos, né? Agora, voltando um pouquinho, né, quando a gente estava falando aí de software, nessa dicotomia que existe na pequena, na média e na grande, né? Tá muito hypado a questão da inteligência artificial. Então, todo mundo quer colocar a inteligência artificial. Mas assim como ninguém calcula o custo dos seus produtos, 99,99% das pessoas só querem ter uma inteligência artificial e nem pensam no seu custo. Eu quase apanho, né, na hora que eu falo disso, porque todo mundo só quer fazer inteligência artificial, implantar inteligência artificial. Esse resultado aqui ele é muito bom, mas eu preciso pesquisar ou rodar essa inteligência artificial em 1 milhão de casos para ter um resultado. Quanto que custou esse um caso positivo? Então, essa análise de custo da inteligência artificial, se eu falo de diagnóstico, eu ainda não conheço um que se pague. Se eu falo de processos, melhora de produtividade, aí sim, aí já existe. Mas a gente ainda fica muito, os gestores ainda ficam muito nessa falácia de eu vou colocar uma inteligência artificial, vou postar que eu estou colocando uma inteligência artificial na minha empresa, mas ele não fez a conta para ver o prejuízo que ele está tomando no final do mês. Ao mesmo tempo, ele não tem um sistema de entrega de laudo, ele não tem um sistema automatizado de atendimento, ele não tem um check-in eletrônico do paciente, fica aquelas filas intermináveis na porta das suas unidades. Não tem uma agenda inteligente. Não tem uma agenda inteligente. Então, nessa análise toda, né, que a gente faz aqui na Evolucione, de toda a jornada do paciente, vale a pena ter? Não vale a pena ter. O que vale a pena ter e o que não vale a pena ter? E isso daí é essencial para a saúde financeira da empresa. Sem dúvida. Se eu ainda tenho processos e burocracias que irritam o cliente, eu tenho que parar tudo. Desde o agendamento de um exame, de um procedimento, né, eletivo, né, até a chegada desse cara no local de fazer exame, até ele efetivamente fazer o exame e sair com o produto final, que é o seu laudo, isso tem que ser o mais fluido possível, tem que ser o mais leve possível. É lógico que ele precisa de autenticações, né? Eu preciso saber que quem vai fazer o exame é o Israel mesmo, né? É o Jonas mesmo. Ok, tá bom. Mas depois que eu digitalizo tudo isso e mando isso digitalizado pro prestador de serviço, e esse cara não tem como transformar a minha experiência numa experiência leve, desculpa, para tudo. Porque isso é possível hoje. Isso é possível. É possível ele fazer um agendamento à distância. É possível o cara de forma, muitas vezes até sem a necessidade de um ser humano, né? Mas dá para ele opções, uma série de opções, ele escolher a opção, ele digitalizar documentos que são necessários e comprobatórios para a legitimidade desse atendimento, ele chegar na unidade
e através de um totem ou coisa desse tipo, com o QR Code que foi visto, ele conseguir obter, né, para que lugar ele vai fazer esse exame e assim sucessivamente. E sair de lá com o seu laudo para grande parte das coisas ou receber esse laudo via WhatsApp ou ele acessar isso dentro de um portal. Isso já é possível. Agora, é tão básico para nós, né? E a gente se depara com pequenos e grandes que não tem isso que a gente está falando. Então, desculpa, para tudo. Vamos, a IA é importante? Mas vamos primeiro resolver isso aqui, porque isso aqui faz parte de um capítulo que a Evolucione vai perseguir enquanto nós estivermos vivos, né? E as nossas gerações sucessórias, que é o capítulo de desperdício. Exato. É isso. Mas a questão de inteligência artificial que o Dr. Tiago levantou, o Agnaldo essa semana compartilhou um material com a gente. Em 1960, a faculdade de Stanford, que é o berço ali da pesquisa de inteligência artificial, eles já estão falando disso, de inteligência artificial. Montaram no primeiro laboratório em 1960. 1960. É que o que trouxe o hype para a inteligência artificial foi o ChatGPT, que foi difundido agora em 2022. Então, desde 1960... Então, assim, coisas do nosso dia a dia, a gente já usa a inteligência artificial. E não é falado disso. A gente tá o hype ele veio agora por causa do ChatGPT. Mas o ChatGPT é... Mas, Bruno, o Thiago lembrou de uma coisa muito importante. Nós trabalhamos num projeto de inteligência artificial de agendamento, mas o custo não ficou viável, lembra? Quando a gente sentou e colocou na ponta do lápis, matou o projeto. É isso. Matou. E aí foi triste? Foi, era legal. Porra, maravilhoso. Mas matou, né? E aí... O custo do pioneirismo, ele não é para todos. E tem que ter um momento certo. Então, assim, são todas as empresas que podem entrar e dizer assim, eu sou pioneira nisso daqui só por ser, fecha a conta, o meu business está alocado isso, tenho isso como budget, tenho isso como missão de empresa. É isso aí. Qual que é o seu core business? É fazer saúde ou é fazer tecnologia? Deixa para a tecnologia desenvolver e se ampliar nesse caminho. Porque ela aí... tem que ser apoio, ela não pode ser core. Nós estamos confundindo core com apoio. Esse é o ponto. Outra, qual é o core da saúde? É o paciente. Sim. É ele que não pode ser irritado. Não pode ficar mais fácil para mim, mais difícil para ele. Aí nós estamos invertendo, senhores. Aí acabou tudo, para tudo. Para esse trem que eu quero descer, entendeu? Pô, é o paciente, Exatamente. cara. É o paciente. A gente não pode... que não me entendam mal, eu não sou contra a inteligência artificial. Não. De jeito nenhum. Acho que essa parte cabe para os investidores a investir nas startups e nas empresas que vão desenvolver. As empresas de saúde, algumas até têm, né, o seu setor de desenvolvimento de tecnologia, mas eu acho que aquilo ali vai mais como algo paralelo. Vamos comprar alguma coisa que já está pronto? O que já está pronto? Enquanto isso, até que a democratização da inteligência artificial aconteça, com a sua redução de custo e todo mundo possa acessar, Perfeito. cara, deixa isso daí esquentando e fomentando mesmo com essas startups. Outra coisa. E vai ganhar muito dinheiro quem investiu e acertou. E aí o Ag pode corroborar o que eu estou falando. Há uma falácia, né? E os grandes cientistas, porque você ouve os grandes cientistas falando sobre inteligência artificial, eles debocham um pouco dessa história. Por quê? Porque um conjunto de banco de dados, milhões e milhões de informações sobre determinada coisa, e isso trazido a você como uma síntese, não é inteligência artificial, senhores. Não chega a ser nem inteligência. Esse é o ponto, né? Eu simplesmente tenho uma imensidão de informações de um banco de dados e eu te sintetizar sobre aquilo que você me perguntou, ele está facilitando
Né? Ele está facilitando. Leva a interpretações erradas. Outra coisa, o que para mim é inteligência artificial, vamos dizer assim, é ele conseguir fazer interpretações de comportamentos. Aí é outra coisa. Interpretações de comportamentos. E não subtitularização de dados. Porque aí, desculpa, né? E no macro faz-se essa confusão entre interpretação e inteligência é isso. Né? Não adianta eu ler qualquer coisa aqui e não conseguir interpretar. Né? Não passa. E depois que eu interpreto, eu conecto isso ao que traz mais ou menos benefício. Quais são os insights que saem? Quais são os insights que saem sobre essa interpretação? Desculpa, eu não conheço ainda a ferramenta que faz isso. Se vocês conhecem, me apresentem. Mas na parte de marketing, Israel, por exemplo, o grande segredo da inteligência é o prompt que você programa ali para aquela inteligência artificial. Então, eu posso orientar o prompt e falar assim, eu quero que o ChatGPT crie um texto como se o Israel estivesse escrevendo. Então, o ChatGPT vai buscar textos escritos pelo Israel, da forma que o Israel escreve, e vai me trazer um texto escrito pelo Israel. Então, isso eu entendo como inteligência artificial, que na verdade, assim, hoje ele foi tão hypado que as pessoas acham que sabem usar, mas não sabem. Poucos sabem usar. Então, até na minha área, né? A minha área, todo mundo tem medo que será uma área muito impactada, né, pela inteligência artificial. Eu falo até para os meus funcionários do escritório. O redator, o designer, não vai morrer. Mas o designer que não sabe mexer com a facilidade que a inteligência artificial vai trazer para o seu trabalho, talvez esse cara vai morrer. O redator que não usar a inteligência artificial para escrever um texto, porque hoje o redator escreve um texto em 5 horas, um bom texto ali, diagramado, tal. A inteligência artificial escreve em 30 minutos. Então você consegue usar o melhor dos dois mundos. Você escreve um prompt, o redator escreve um prompt, joga na inteligência artificial, a inteligência traz um texto, o redator revisa aquele texto, pontuando com algumas coisas. Então, a inteligência artificial ainda ela está sendo muito subutilizada. Então, assim, e o ChatGPT, todo mundo fala inteligência artificial, ChatGPT. Não é. Como eu falei, em Stanford, o primeiro estudo em Stanford foi em 1960. Ô, Bruno, a maior carência que existe na área de IA hoje é engenheiros de prompt. Exato. E os caras ganham uma fortuna, porque é o cara que sabe fazer a pergunta correta. É a pergunta certa. certa. Dar a estrutura-resposta, né, do jeito que as pessoas querem. Então, diz que tem, assim, é uma carência terrível. A inteligência está onde? Tá na pessoa, no engenheiro que vai escrever o prompt ali. Então, assim, ou que fez a pergunta correta, né? Então, a inteligência não vai tomar decisão para você. Vou mudar isso aqui porque tá errado. Ela não vai falar isso para você. A gente citou vários problemas aqui, mas ela não vai ir lá e falar, Bruno, você está trabalhando errado, você tem que mudar isso. Ela não vai. Você vai ter que continuar tomando decisão, você vai ter que continuar analisando, ela vai te auxiliar. Ela vai te dar probabilidades. Ela vai te dar modelos, né, matemáticos e dados para você ter uma decisão pautada em dados ali, mas ainda está longe, está muito longe. Porque essa questão que o Thiago levantou, que é caro, realmente é caro, porque desde o ChatGPT as empresas estão acelerando o processo. E isso torna caro, sendo que tá desde 1960 e hoje as pessoas querem que aconteça tudo. Depois da pandemia, depois desse hype do ChatGPT, as pessoas querem acelerar dentro das empresas o processo de implantação da inteligência artificial. Mas sabe qual que é o problema na hora que a gente relaciona isso com gestão? É vendido como barato. É porque é uma propaganda em massa de divulgar tecnologia. É o hyper da vez. Quantas entrevistas a gente fez de startups? Para a gente saber se a gente ia colocar inteligência artificial ou não. O que eles falam? Não, isso daí é 80 centavos. Isso daí são 50 centavos. Isso daí é R$1. Por vez que você usa. Isso é por exame.
Quantos exames a gente fazia por mês? Essa faz Não, milhões, todas que a gente avaliou... 600 mil exames vezes No R$1, caso de imagens, vezes 12 meses, 7 milhões e 200. no caso de imagens, a gente nunca fechou economicamente, financeiramente, Não, e, nunca não foi viável. e não era E substitutivo. não era rápido como se promete, como se, né? Você imagina, que nem ele tá falando. Analisava 1 milhão para dar um resultado. Era uma coisa assim pesada, é um processamento. Pra Eu resumir. queria trazer um ponto aqui, voltando aí numa seara que é muito importante e que parece que ele entra meio que desapercebido, que são as finanças das empresas. Hoje, o próprio empresário ele termina criando uma dificuldade entre um endividamento bancário constituído para comprar um equipamento que irá produzir e trará rentabilidade para a companhia ou para comprar um outro empreendimento e aquele endividamento que ele traz para pagar folha de pagamento, para pagar custeio, e aí ele mistura uma coisa com a outra. Confusão. E ao longo do tempo, esse endividamento que era até então pequeno e ele olhava ao longo do tempo, ele dizia assim, eu consigo fazer com que esse endividamento disfarçadamente no meu fluxo ele desapareça. Mas com o passar do tempo ele percebe que o endividamento passa a ser um vício e cada vez mais necessário para a subsistência daquela empresa, né? E por que eu trouxe de volta esse ponto? Porque isso está intimamente ligado ao planejamento estratégico das companhias. E que as companhias muitas das vezes não colocam num plano estratégico o que eu almejo de verdade em termos de venda. O que eu busco com essas vendas trazer de rentabilidade para o meu negócio? Eu tenho um orçamento que eu possa perseguir e esse orçamento eu possa mês a mês ir ajustando a minha operação e dizendo assim, olha, para que eu chegue naquele resultado no final do exercício, eu preciso atingir pelo menos essas metas básicas. E aí dentro dessas metas a gente começa a entrar redução de custo, uma tecnologia diferenciada, implantação de portal, implantação de ferramentas que facilite com que minha jornada tenha menos atrito, eu tenho uma facilidade maior em termos de entregar o laudo para o paciente, esse laudo ele tem que ter uma revisão, ele tem que ter o melhor do seu processo ou através de uma teleradiologia ou através de um command center para diagnóstico em radiologia, tem que ter marketing para poder divulgar esse produto ou para facilitar que esse produto, quer dizer, passa por um planejamento estratégico que envolve todas as nossas áreas, até mesmo o jurídico, que é uma ponta que a gente também atua, que não temos o colega aqui, mas o Dr. André sempre nos auxilia nos nossos processos. Mas tudo isso culmina, por quê? Porque um business ou uma empresa, ela inicia com capital social, onde pessoas interessadas colocam um dinheiro e no final do ano ela diz assim, quanto esse dinheiro rendeu e quanto desse dinheiro voltará para o meu bolso. Tudo isso passa, mas ela tem uma ferramenta chamada planejamento estratégico para que ela tenha as suas fases amadurecidas ou maturadas ao longo do tempo para que a gente possa entregar isso para o cliente. E a gente percebe pela Evoluzione muitos clientes nossos que não se apercebem nem do financeiro e muito menos atua no planejamento estratégico. E aí cria uma confusão organizacional. E aí eu queria um pouquinho do teu sentimento, Israel, dessa confusão organizacional que é criado tudo na urgência. Tudo eu vou fazer, tudo vai acontecendo e aí vai atropelado de forma que você termina não gerando e não entregando esse valor para o próprio empreendedor. É incrível, né, Jonas? Depois de... O primeiro planejamento estratégico que eu fiz foi há 35 anos atrás. Ou foi quase ontem, hein? O que eu participei, na verdade, né? Como um cara das planilhas e de buscar dados para que se constituísse o planejamento. É incrível como isso não entrou como é comum, né? Em muitos países, né, já desenvolvidos, é comum. Ninguém começa um negócio sem um planejamento estruturado. Ele não começa do serviço ou do produto, ou da vontade de fazer, ou da condição financeira de fazer. Não. Ele começa de uma ideia que é colocada estruturadamente no papel e é estressado em todos os seus
os seus setores, partindo da constituição societária. Qual é a melhor constituição societária para esse tipo de negócio? Né, Jonas? Comercialmente, como é que está isso? O mundo vende isso aqui? O mundo vende isso aqui como? E a que preço? O nosso mercado, o mercado que eu estou, a minha área de abrangência, ele comporta isso aqui? Será um desejo de alguém isso aqui que eu vou vender? Ou não? Né? A partir daí, tá bom. Então, se estressado todos esses 3 primeiras situações, encontrado o caminho, vem o seguinte: como é que eu vou identificar? Como é que eu vou me identificar para que efetivamente aquilo que eu vou fazer, ou o produto que eu vou entregar efetivamente, ele vai estar conectado a essa marca aqui, a esse nome, a esse desenho? Quais são os canais de distribuição que eu tenho que ter? Quais são os canais de comunicação e quais são os canais de distribuição? Qual é a cultura que eu quero ter dentro desse negócio? Né? Que cultura que eu vou disseminar nesse negócio aqui? Quem é que eu posso trazer para esse negócio que vai estar adaptado à cultura ou quem não posso trazer? Então é impressionante e culminando evidentemente numa questão orçamentária e acompanhamento de KPIs, né, de indicadores que vai mostrando se a gente está ou não naquele caminho. É incrível a gente entrar, e a gente entra comumente, e não só em empresas pequenas e médias, mas entre o cara não tem um planejamento estruturado. Todo mundo vira como é o que você está falando. Está sempre no ponto. Está sempre caminhando na urgência. E como é que você cria convergência? Se eu perguntar para o Bruno aqui sobre o projeto que ele está instalando, o Bruno sabe. Se perguntar para o Thiago quais os clientes que eu estou desenvolvendo, ele sabe. Então essa conexão está dentro de um planejamento nosso. Ninguém está aqui desconectado. Até porque a empresa precisa continuar independente de mim, ou apesar de mim. Ela precisa continuar. E para ela continuar, a gente precisa ter conexão. Antes de tudo, a gente precisa ter o nosso planejamento. Né? Não é à toa que as grandes religiões do mundo têm ali o seu manual, né? Seja a Torá, seja o Corão, seja a Bíblia, e assim sucessivamente. Elas têm ali, né? A sua missão, a sua visão, o seu valor, como você vai se comportar. Ela tem um planejamento. E não por acaso, elas são milenares. Meu Deus do céu, será que a gente não vai aprender com isso? Será que a gente vai começar a fazer? Né? Será que o Cadu montou tudo isso que ele tem aqui? Foi assim, ó. Ele falou, pô, não, vamos colocar uns microfones aí, vamos fazer não sei o quê. Isso aí é o que a gente faz em casa. Ele não. Ele tem uma coisa aqui que é uma excelência dentro da Zona Leste. Né? É o que existe de melhor no mundo dentro da Zona Leste. Mas por quê? Porque teve um planejamento por trás. Né? Perfeito. Acho que é isso. Não tem jeito, não dá para começar. E quem começou e está desorientado e bagunçado, por favor, né? Por favor, dá um passo atrás e vem falar com a gente. Nos procure. Nos procure. Ou procure. Tem outras empresas, eu acho, para fazer isso também. Né? Mas eu diria para você o seguinte, principalmente hospitais, clínicas, laboratórios, planos de saúde, em que nós todos aqui estivemos nas últimas 3 décadas, dificilmente, né, você vai conseguir. Eu até hoje tenho dificuldade, Bruno, eu já te pedi isso 1 milhão de vezes. Eu quero saber, porque eu sou obcecado por quem é concorrente, porque eu quero ir lá, pô, eu quero saber o que o cara está fazendo. O Bruno... Da forma que fazemos... Eu não consigo achar, e não é prepotência, não é isso. Não é isso. É que
eu enxergo que todas as vezes que a gente entra e fazemos um assessment num cliente ou que a gente busca fazer o diagnóstico, a gente tenta enxergar e a gente faz mesmo parte da empresa. A gente entra com a camisa da empresa e sentimos as dores como se lá estivéssemos. E eu acho que isso que faz a grande diferença todas as vezes que nós somos contactados por um cliente para tentar aliviar aquelas dores e transformar em algo que realmente dê prazer não só para ele como empreendedor, como para toda a equipe que atua junto com ele. Eu acho que se eu... Se não for para ser feliz, eu não quero fazer. É isso. É simples assim. Isso. Eu acho que não é só isso, né? Acho que eu sou um cara de humanas, né? Então, desde que estamos juntos, tenho aprendido muito com vocês nessa parte de finanças, contabilidade. Mas eu acho que, além dessa conexão, o marketing sabe o que o TI está fazendo, o que a parte médica está fazendo, o projeto onde estamos da parte financeira, de governança, enfim. Eu acho que esse linguajar, brincando aqui com uma palavra, né? O marketês, o financeirês. Às vezes a gente conversa com um empresário que não sabe o que é EBITDA. Então, o Jonas e Israel, ele tem não é nem a paciência, ele sabe explicar de uma forma muito simples, muito didática e muito simples, apesar de vocês virem do mercado corporativo de grandes companhias, você traz tanto para o pequeno e para o médio esse conforto de não é um bicho de 7 cabeças, como que eu vou calcular o valuation da minha empresa, como que eu vou descobrir qual no final do mês quanto que o meu EBITDA, enfim, acho que a gente traz essa facilidade para a gestão do negócio, né? Em todas as áreas. Na parte de marketing também, a gente não procura usar termos que outras empresas usam, termos brincando, não, marketês mesmo, né? A gente tenta trazer para a realidade. Entramos no cliente, vestimos uma camisa, a gente tem essa conexão entre nós, que fazemos parte da Evoluzione, e tentamos facilitar esse processo para o cliente de uma forma que ele entenda onde ele está e aonde ele vai chegar. Então, acho que esse é um grande diferencial que eu entendo. Eu, como marketing, não tenho nenhum conhecimento na área de finanças, por exemplo, vocês me explicam dia a dia de uma forma muito simples e hoje eu não consigo ainda calcular o valuation de uma empresa. Mas eu estou muito mais craque do que eu estava antes de conhecê-los. Mas se você souber ler, a gente calcula para você. Tá bom, já. Bom, gente, acho que é isso. E eu volto a dizer, né? A gente entra nas empresas com compromisso. É isso. Acho que esse é a síntese de tudo, né? A gente é especialista e entra com compromisso. E é assim que a gente vai levar enquanto aqui estivermos. Exato. Maravilha. Bom, foi fantástico esse bate-papo, hein? Finalizando o bate-papo, né? Acho que não deu tempo nem, a gente já começou a conversar, o papo foi tão bom, acho que não deu nem tempo de a gente se apresentar, né? A gente tá fazendo o inverso, né? A gente vai se apresentar no final do bate-papo, né? Então eu vou começar por mim, eu sou o Bruno Ferreira, né? Da parte de marketing do Grupo Evoluzione, tenho uma agência de marketing digital há 20 anos e estamos aí para fazer as pequenas, médias e grandes empresas a entenderem a importância do marketing para a evolução do processo, né? Eu vou passar a palavra, Tiagão, por favor, se apresente de forma sucinta. Tiago Casagrande, médico de formação, gestor de formação, com a missão, então, de ser o elo entre as duas coisas, área médica e gestão. Resumidamente, parece simples, né? Mas não é muito simples, não. Perfeito. Bom, eu sou Jonas Batista, tenho como formação aí ciências contábeis, depois fiz aperfeiçoamento em controladoria, custos, MBA em gestão, e hoje a grande missão que eu termino tendo aí junto ao time da Evoluzione é tocar as finanças dos nossos clientes, a contabilidade e dentro das estratégias de centro diagnóstico, hospitais e operações, a gente também atua na própria operação aí desses negócios. Meu nome é Israel Santos, né? Eu faço a parte de desenvolvimento de mercado e eu estou muito próximo aos empresários
para ultrapassar a primeira barreira, né? Que é a barreira do querer, né? E quando ele toma consciência que é possível ele ser muito maior do que ele isso fica muito mais fácil. Então, eu sou esse elo entre nós, entre tudo que nós fazemos, né, e o empresário, que muitas vezes dá 2 passos para frente, dá 1 passo para trás, e é nesses momentos em que eu entro para tentar pacificar entre o novo mundo, né, e aquilo que ele construiu até então, que a gente dá o maior valor, porque não é fácil empreender nesse país, né? Sou contador como o John, né? Foi por isso que nos aproximamos, tenho especialização em administração de materiais, MBA executivo, enfim, a gente tem todas as questões aí de formação, de certa forma, para poder ajudar. Bom, eu sou Aguinaldo, sou formado em tecnologia de processamento de dados, formado em economia, tenho um MBA em projetos, né? Hoje, geralmente, trabalhamos mais aí em gestão de projetos, grandes projetos, e sempre usando a tecnologia da melhor forma aí. É isso, estamos juntos. Até isso a gente fez de uma forma diferente, né? A maioria se apresenta e depois mostra a autoridade. A gente mostrou a autoridade e depois assinou no final, né? Então, acho que espero que todos tenham gostado aí, tenham evoluído com esse bate-papo com a Evoluzione, evoluído em conhecimento em cada área. E acho que estamos próximos aí para os próximos bate-papos. Aí acho que, como eu falei no início, é um processo, é uma continuidade que a gente quer seguir com esse formato de podcast, e os próximos acho que a gente vai ter novidades aí, convidados com relação ao mercado da saúde. É isso. Maravilha. Obrigado a todos. Valeu, moçada. Maravilha.